Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $66.230. Bitcoin que rompe os 66k, mas no final do dia de ontem se recupera e consegue fechar o diário acima dos 66. Agora a gente está brigando um pouco acima da região e a grande dúvida é o que esperar a partir daqui. E também vamos falar sobre o ETH, que tá para ter os ETFs sendo negociados em poucas semanas. Vamos falar sobre isso. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin, né? Depois a gente vai falar sobre o ETH, análise técnica de sentimento. Mas antes, cara, corre no meu Instagram. Ontem não deu para lançar a caixinha, mas hoje eu estou lançando lá, tá bom? Já está lá, então manda suas dúvidas para eu responder para você ao longo do dia. Então, em relação ao Bitcoin, caras, o Bitcoin realmente não está conseguindo demonstrar muita força, mas pelo menos ele se segurou nesse suporte dos 66 por enquanto, né? Eu acho que agora fica bem claro que começar a fechar candles no diário abaixo desse 66 é um péssimo sinal. E obviamente, né, que a gente vai ter o fundo que a gente formou nessa região dos 65, exatamente no 65, como também uma zona importante. Se começar a fechar abaixo dos 66 é um mau sinal. Se a gente ver o Bitcoin abaixo dos 65 é um sinal de rompimento para a gente voltar para a nossa consolidação aqui no semanal, tá bom? Então, sinceramente, caras, se a gente perder essa região, seria um sinal para a gente ficar um pouco mais preocupado aí, que a gente poderia passar algumas semanas ainda em consolidação, em queda. Isso poderia fazer as altcoins sofrerem um pouco mais, tá? Só que vocês sabem a minha opinião, caras. Beleza, que a gente está demonstrando um pouco mais de fraqueza do que o antecipado. Não pensei que a gente ia perder esse open interest muito grande que a gente tinha dos 66. E a gente perdeu, voltou, né? Vamos ver se a gente consegue se segurar. Mas o fato é, caras, querendo ou não, o Bitcoin ele subiu muito, né, caras? Então, quando ele sobe muito e a gente vê um DXY igual foi nessa última semana, subindo consideravelmente, né, caras? Isso sem contar que ele começou caindo a semana. É natural que a gente tenha correções, né? E não só no Bitcoin, mas correções também nas altcoins, já que elas são mais arriscadas. Então eu não vejo isso aqui como algo negativo. Eu vejo isso aqui, caras, como a gente olhar no futuro e falar, graças a Deus, a gente ficou 3 meses, 4 meses, 5 meses consolidando, cara. É exatamente o que a gente pensa quando a gente olha aqui para quando a gente ficou de lado no dia 13 de março até o dia 23 de outubro, caras. Assim, algumas das melhores compras de altcoin que eu já fiz foram justamente naquela semana de outubro que tava em 25, todo mundo pedia 20. Se a gente volta no 60 aqui, caras, a turma vai pedir por 50 de novo. E eu vou estar comprando igual doido. Por quê? Porque, cara, é uma tendência muito clara de alta, né? E não é a gente vir aqui pro 60 que vai mudar essa tendência. Na verdade, se a gente for traçar esse Fibonacci aqui, repare que a gente nem testou 0,382 de Fibonacci. Então, quanto mais tempo o Bitcoin ficar aqui de lado, quanto mais a gente corrigir aqui, maior é a oportunidade para fazer grandes acumulações, tá bom? Ao mesmo tempo que a gente entende que a gente precisa manter caixa, né? Como o Bitcoin está muito esticado e não está nem em 0,382, se a gente tiver essas quedas aqui e a gente não tiver caixa para comprar, cara, é uma das piores sensações do mundo. Eu acho que todo mundo no mercado já passou por isso, ainda mais quem está começando, né? Quando você se anima demais, compra tudo que você tem e o mercado continua caindo, né? Eu acho que só tem uma situação pior do que essa, quando você vende tudo e o mercado sobe sem parar. E qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que quando as pessoas elas acabam ficando sem caixa, elas perdem o estômago para aguentar esses movimentos aqui de lado, perdem o estômago para aguentar correções, então elas acabam desistindo, tá? E não necessariamente no fundo, elas desistem depois que o preço volta um pouquinho, elas voltam para o 0 a 0. Por quê? Porque as pessoas ficaram semanas achando que as quedas são algo ruim, e você só acha que a queda é algo ruim se você não tem caixa, né? Cara, eu olho para essas quedas, como eu disse para vocês, eu tô falando, cara, comprar as altcoins nos preços que estão, para mim, é algo, uma oportunidade, assim, da vida, digamos, né? Então,
Então, lembra, cara, você só vai achar queda ruim se você não tiver caixa. E se você não tiver caixa, cara, dificilmente você vai durar nesse mercado, tá? Então lembra, o caixa não é um valor em dólar. O caixa é uma porcentagem dos seus investimentos. Paulo, como você tem caixa infinito? Por dois motivos. Primeiro, a gente tem uma porcentagem. Então, pô, eu não chego e falo, vou ter 100 mil dólares de caixa, depois 50, depois 20, depois 10, depois 0. Não, eu vou ter 40% de caixa, 50% de caixa, depois 20, depois 10, depois 5. Tá me entendendo? É diferente. E outro ponto importante, a gente só tem caixa porque quando tá subindo, a gente está vendendo, né? Se eu colocar aqui para vocês dentro do nosso escritório, vocês vão perceber que além das compras, né, a gente também fez algumas vendas nessa última semana. Por quê? Justamente porque a gente precisa de caixa. Então, quando a LPT estava subindo 27% no dia, a gente vendeu. Quando a Injective, olha só, estava subindo para 32 dólares, a gente vendeu. Então, entenda que o caixa ele é uma construção também nos momentos de alta, saca? Porque se nos momentos de alta você não vender nada, você vai passar por perrengue nos momentos de baixa. Você vai ficar pensando, nossa, cara, se eu tivesse vendido, realizado lucro nas moedas, agora eu poderia comprar o dobro de moedas porque elas caíram 50%. Cara, você surta. Eu tô falando na moral. Então o ideal é você, nos momentos de alta que tá todo mundo falando para você comprar, você fazer vendas. Nos momentos de baixa que tá todo mundo falando para você vender, igual agora, você acumula. Beleza? Continuando aqui, um ponto positivo que eu vejo é que a gente continua com o CVD na mínima histórica, o que dita que não é se a gente vai romper, é quando a gente vai romper para cima, tá bom? Um ponto negativo é realmente esse aumento do nosso long short ratio sem uma queda tão significativa do nosso open interest, né? Ele até subiu em alguns momentos, mas as quedas já fizeram isso meio que sair, digamos assim, né? Esse open interest não existe mais, digamos. Então, assim, no longo prazo a gente continua para cima. No curto prazo, a situação ainda continua um pouco indefinida, tá bom? E é aquela coisa, né, caras? A gente ter perdido esse tanto de open interest aqui foi um mau sinal, me surpreendeu. Então a gente tem que entender que agora a gente vai ter algumas resistências acima, né? E essas resistências a gente consegue indo no curto prazo e traçando os fibos, né? Eu acho que, sinceramente, esse fibo aqui é bem conservador, pode ser um dos que a gente vai traçar. E esse aqui também, caras, é um que, pra mim, talvez seja o suficiente, digamos assim. Tá? Porque agora, cara, se a gente vier aqui e formar o pivô acima dos 70 mil dólares, eu acho que é o ponto mais importante, tá bom? Eu não acho que o 72 seguraria novamente se a gente passar dos 70. Tá? Mas a gente vai deixar esses fibos aqui também como alguma zona importante. Eu acho que esse 0,68 em 69.500 é o mais importante, tá? 70.600 pra mim é meio irrelevante. Então eu vou tirar isso aqui, lembrando que 69.500 é uma zona importante. Então toda essa região aqui, cara, 67 mil dólares, 67.500, 68, 69, 70, é uma zona chata, tá? É uma zona que o preço vai ter que demonstrar muita força para conseguir romper. Se romper, cara, a gente volta para felicidade, digamos assim. Por enquanto, a gente tem essas resistências acima agora, a gente assumiu uma tendência de baixa no curto prazo, no 4 horas aqui, né? Então é muito importante entender isso e usar essa zona aqui para se proteger, né? Pô, Pablo, eu tenho 0% de caixa. Na minha opinião, tá errado. Na minha opinião, não é uma estratégia que funciona no longo prazo. Você precisa tratar seus investimentos com porcentagem. Você precisa ter uma carteira estruturada. Ou seja, eu quero ter X% de Bitcoin, eu quero ter X% de ETH, quero ter X% de dólar, seu caixa. Então você precisa fazer isso, cara. Né? Tem muitos estudos que falam que 80%, 90% dos resultados dos investidores vem da estruturação da carteira e do rebalanceamento dela. Né? Então muita gente acha que você fica rico escolhendo a meme coin de ouro ou escolhendo a ação que vai multiplicar 100 vezes. Mas não, cara. Você fica rico fazendo um trabalho consistente numa carteira estruturada ao longo do tempo, tá? Eu sei que não é sexy ouvir isso, todo mundo quer ficar rico
em 1, 2 anos, quando a bull run acabar. Mas o ideal agora, cara, é você pensar em fazer uma carteira estruturada, aumentar 5, 10 vezes seu patrimônio agora, pra ou você já ficar rico, né? Pô, se você já tiver aí algumas centenas de milhares, você vai virar rico, ou você preparar para, na próxima bull run, você ficar, né? Cara, por exemplo, você tem 10, 50 mil, cara, esse é o momento de você ir para 100, para você ir para 500, correr risco pra caralho. Mas não você achar que você vai ficar multimilionário com 10 mil, com 50 mil reais. Né? É uma construção ao longo das bull runs. Teremos próximas bull runs. Tá? Então, se você não tiver uma carteira estruturada para conseguir fazer isso, cara, você não vai ficar rico comprando uma meme coin, tá bom? Pode até ficar, mas a probabilidade é mínima, beleza? Show de bola. Então, aqui, ó, o que a gente vai estar de olho? Pô, as altcoins que subiram demais, as altcoins que estão numa porcentagem da nossa carteira estruturada acima do que a gente quer, a gente vai realizar alguns lucros, né? Ou shortar algumas moedas, mas aí já é o nosso lado trader, correto? E não tá sendo fácil achar shorts esses dias, porque as altcoins caíram demais, a maioria não subiu, né? Então, normalmente a gente shorta quando tá todo mundo comprando, né, numa resistência. Não é o caso, agora tá tudo caindo. Então tá difícil, cara. Eu confesso que o mercado tá nos momentos, um dos momentos mais desafiadores, assim, que eu me lembro, também pro trading. Mas eu acho que faz parte, né? Esses momentos de consolidação com as altcoins desabando são alguns momentos mais difíceis para ganhar dinheiro no mercado. Mas, detalhe, cara, o curto prazo pode estar difícil agora. Os trades podem estar difíceis agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo as maiores oportunidades de acumulação no longo prazo. Né? Então, você precisa dos seus dois lados. Seu lado trader e seu lado investidor. Show de bola. Entendendo isso, a gente vai ficar de olho nessas zonas justamente para isso. Passou do 70, ótimo sinal. Tá? Obviamente que a gente vai ter que olhar os nossos indicadores, né? Vamos querer ver um aumento de open interest, que é no long short ratio, e realmente uma confirmação de que a gente vai ficar acima desses 70. Muita venda, muita liquidação, caras, muita mesmo, assim, caras. Então, tipo assim, cara, se a gente cair abaixo do 65 ali, cara, eu não acho que vai ser por muito tempo, né? Até porque quando a gente olha para as ordens, tem muita ordem ali ainda. Né? Então aproveita para fazer boas acumulações se a gente for nessa região entre os 65 e os 63 mil dólares, tá bom? Perder os 63 seria algo surpreendente, né? Seria igual a gente, por exemplo, ter rompido direto aquelas ordens gigantes acima. Então é bem improvável, digamos assim, tá? Falando de ordens de resistência até os 67 mil. Então, passado os 67 mil, que é a primeira resistência, seria um ótimo sinal aqui no curto prazo. Show de bola? Legal, vamos falar do ETH agora, cara. ETH que deu uma pumpada ontem e, ao meu ver, um pouco ligado a essa notícia aqui, tá bom? Esse Eric Balchunas, não sei se é assim que fala o nome dele, mas, enfim, ele é um dos analistas da Bloomberg de ETFs, né? E ele tá cobrindo o ETF de ETH. Ele falou que espera que comece as negociações no dia 2 de julho. Ou seja, 2, 3 semanas daqui, a negociação pode começar já, cara. E esses caras não costumaram errar, né? Eles que falaram que tinha uma grande chance de aprovar o ETF, tipo, uma semana antes. Então isso é muito bom, cara, porque tava todo mundo falando que ia ser setembro, outubro, final do ano. Então isso foi muito bom. O ETH na hora subiu, cara. Então, tipo assim, a gente tava aqui nos 3.380, deu esse candle aqui, a gente continuou subindo, tá? Então isso é um ótimo sinal, tá? Eu continuo no meu long no ETH. Eu acho que a gente fez boas compras nessa buy zone. E nesse momento a gente fica de olho para realmente o ETH começar a demonstrar força, porque se o ETH começar a demonstrar força, vocês podem ter certeza que as altcoins vão logo atrás, né? E como vocês sabem, cara, eu tô extremamente bullish no ETH. Eu acho que a gente tem, não é um aumentozinho de open interest, é um puta aumento de open interest aqui, o que dita que para mim é extremamente improvável a gente ver o ETH abaixo desses 3.000, 2.900 dólares de novo, tá bom? Até por isso eu tô com um trade, né, na região, stop até um pouquinho mais abaixo, né, mas enfim. Eu acho que esse aqui é uma onda 1, né, para quem gosta aí das ondas de Elliott, que são ótimas para você conseguir ver as maiores probabilidades de tendências e correções, né. Eu acho que a gente tá fazendo algo assim, né,
para ir para a máxima histórica. Então, estou bem otimista em ETH, até mais do que estou no Bitcoin. Caso o Bitcoin vale para 63 e tal, eu vou comprar ETH aqui em segunda ordem ali nos 3.200 e tal, para a gente continuar a tendência de alta. Beleza, galera? Até por isso a dominância está caindo bastante, né, hoje. Até que enfim as altcoins estão respirando, né? E o próprio ETH também. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. E até o meu Instagram. Corre lá no meu Instagram, pablo.granier. Valeu, galera.